pelo caminhão de uma empresa responsável pelo recolhimento de restos hospitalares. Ou seja, aquele lixo que é constituído por amputações e outros materiais retirados dos corpos dos humanos em procedimentos cirúrgicos ou por conta, enfim, de acidentes, como também seringas, luvas, etc. Há rigorosos procedimentos estabelecidos pela Anvisa para a separação e destino desse lixo, que grosseiramente se divide em lixo do tipo A, que era o caso da Belinha, tá? A Belinha era lixo tipo A. Contém resíduos biológicos não tóxicos, mas potencialmente contaminantes. E do tipo B, que possuem resíduos químicos de fármacos e outros materiais. Até comentava antes, a professora Elizabeth, é uma questão que a gente não tem muita literatura sobre, mas é super curioso, porque no caso dos humanos, alguns desses lixos implicam inclusive em assinaturas delegados, médicos, legistas, porque dependendo do tamanho da amputação, por exemplo, se o sujeito perde uma perna, ninguém pode sair com uma perna por aí, enterrar em algum lugar, essa perna tem que ter nome, né? Tem que ter um registro, enfim, é um tema meio... vale a pena explorar. Bom, desprovido dos atributos culturais, aqueles PET, que agora eram tecnicamente carcaças, lixo tipo A, eram incinerados com restos humanos, em locais especiais e por temperaturas entre 800 e 1200 graus Celsius. Após isso, as suas cinzas eram analisadas para ter certeza de que não tinham ainda contaminantes e encaminhadas a aterros que, igualmente, atendem a normas específicas para esse fim. Outros, com alguma sorte, no caso particular de alguns donos que tinham casas, principalmente casas em sítio ou em áreas menos urbanas, levavam um animal morto para enterrar em algum local da sua propriedade. Mas o desfecho da Belinha foi outro, tá? Marcos tratou da cadela e, como ela era de bom porte, passava dos 15 quilos, o veterinário achou interessante colocar para estoque de sangue. Segundo ele, essa era uma prática comum e mesmo recomendada entre esses profissionais nos congressos que ele costumava participar. A recomendação era que se guardasse de 2 a 5 animais nas clínicas ou hospitais veterinários para que servissem como doadores de sangue. Marcos também me explicava que existem algumas alternativas artificiais para a substituição do líquido, mas que elas eram ainda muito caras e, dada a sua demanda, aqueles 3 animais que ele tinha podiam muito bem dar conta do recado. Mas nem todos com quem eu conversei sobre isso se mostravam simpáticos à ideia, claro. Eu falei de Belinha em uma das jornadas de antropologia da UFSC, entre 2008, foi em 2008. Em 2009 eu falei da Belinha na REACT, na Reunião de Antropologia da Ciência e Tecnologia, que aconteceu na UFMG. Ainda eram as primeiras impressões, e mais do que o Estatuto de Humanidade negociado, eu estava interessado naquela época nas questões tecnológicas da relação. Eu queria saber como é que se operavam as coletas e transfusões de sangue, os diagnósticos, e, acima de tudo, os tipos de equipamentos que eram empregados naquelas situações. As reações sobre a história da Belinha variavam entre a curiosidade e a indignação, ainda que quase sempre combinassem reprovação. Na UFMG, por exemplo, uma colega de GT que antes de mim falava sobre o massacre nas Américas dos anos de 1500, liderados por Francisco Pizarro e Hernán Cortés, dizia-me que aquilo que faziam com Belinha era uma espécie de barbárie ou qualquer coisa desumana. E apesar da proporção, objetivo e distância histórica entre os eventos que apresentamos, ela não se rogou em fazer uma equivalência entre os 2 episódios naquela hora. Um ano antes, na UFSC, em um tom muito parecido, eu ouvi uma espécie de conselhos para a luta contra todo esse tipo de absurdo praticado contra um animal. Sobretudo vultos de cobranças de que a antropologia deveria se manifestar em alguma forma de ação contra esses casos onde, eu cito a fala de uma colega, onde a dignidade humana de um animal estivesse sob risco. Outra questão que se tocava em tom delicado nessa estocagem de sangue era de que se tratava de fazer uso de cães que não tinham uma raça definida. Eu questionei Marcos sobre isso, até mesmo num tom de brincadeira, se ele não tinha tido problemas com alguns dos donos dos animais de raça que porventura descobrissem que, no caso da necessidade de uma transfusão sanguínea, o líquido utilizado viria de outros, sem raça definida e sem pedigree. Para Marcos e para a medicina veterinária, óbvio, aquilo não fazia diferença.
No entanto, ele me pediu que eu não tocasse nesse assunto com os clientes da loja, porque afinal já havia sido sim um motivo de um constrangimento em um episódio isolado, sobre o qual Marcos apenas me disse que nunca havia pensado que isso pudesse ser um problema tão grande que chegasse inclusive às representações jurídicas. Ele balançava a cabeça, reprovando aquilo que ele dizia ser a mais pura ignorância, o fato de haverem pessoas que acreditassem que se tem saquinhos de sangue na geladeira da clínica com a raça discriminada no rótulo, feito sangue de humanos com as suas tipagens marcadas. Nesse contexto, Calmon de Oliveira, numa etnografia chamada Sobre Homens e Cães, mostrou como a pureza da raça e seus aspectos genotípicos e fenotípicos e o pedigree do animal são sim elementos centrais para o grupo que ela pesquisou, o de criadores de cães, muitos deles cães campeões, que são levados às exposições de beleza. Para ela, como cães de raça campeões são vistos pelos criadores como obras de arte raras, saber sobre eles e sobre suas raças é um conhecimento distintivo do grupo pesquisado, como aquilo que compõe o que Pierre Bourdieu chamou de capital simbólico. A raça do cão, a sua genealogia, o pedigree, dizia muito sobre os donos desses animais, os seus meios e sua posição social, que tipo de cachorro que você tem, quanto custa, que raça que é, de quem que ele é filho, né? Nesse ínterim, o sangue tem sim um papel fundamental, especialmente na composição do imaginário ocidental sobre o parentesco ou sobre a pureza racial. É o tal do puro sangue, é o sangue azul, o sangue bom, é o sangue daquela matriz. Enfim, isso tem um valor lá, né? Marcos me explicou que tecnicamente não haveria problemas no uso de um sangue qualquer, pois a compatibilidade entre os cães não é medida da mesma forma que a humana, tá? Não me lembro exatamente, mas acho que 8 tipagens sanguíneas, parece até revista Qualis, assim, A1, A2, B1, B2, sabe, coisa mais ou menos assim. E aí, na verdade, eles costumavam misturar isso no tubo de ensaio, o sangue do receptor e do doador. Se coagulasse, não usaria, mas era muito raro, 98% de compatibilidade, tá, entre quaisquer sangues. Bom, enfim, segundo ele, apenas em algumas exceções a rejeição, que se pode prevenir a partir de um teste simples, esse, misturando no tubo de ensaio as amostras de doador e receptor, que não pode coagular depois de sacudir o recipiente por alguns segundos. Enfim, claro, o teste é um pouco mais complexo do que tu narrando, tá? Mas antes que alguém pudesse achar que se botar sangue de um vira-lata num dálmata fizesse ele perder as suas manchas ou pela própria raça, Marcos achou melhor censurar todos os meus comentários sobre esse tema. Nas vezes que eu falei de Berlim, nos eventos que citei anteriormente, houve opiniões de colegas de ciências sociais que chegaram mesmo a sugerir que o uso de vira-latas para serem doadores de sangue em favor de salvar a vida de animais de raça trazido à loja era mais uma afirmação dos privilégios de uma minoria distinta. A analogia se dava nos termos de classe social. Os vira-latas e outros animais comuns, tratados como funcionais, equivaleriam aos assalariados, aos pobres, que numa linguagem já bastante enviesada do marxismo, se alienariam ao venderem, ao serem forçados a oferecer a sua força produtiva, transformando-se em simples ferramentas para a manutenção e desenvolvimento de alguns poucos, né? Nesse caso, para a manutenção dos animais de estimação com algum estatuto de humanidade. Ninguém questiona isso, provocava. Aí alguém me dizia, porque já temos inculcado em nós essa visão dos que têm valor e dos que não têm. E de quem trabalha para quem é gente e quem não é gente. Mas afinal de contas, qual seria o problema daqueles animais serem doadores de sangue? Isso não seria menos violento do que sacrificar a cadela só porque ela estava velha ou deixá-la na rua sem alimento como os outros 2 vira-latas? Não salvariam eles outros cães em emergência? Pelo visto, a coisa não era tão simples. Como bem escreveu Marshall Sahlins, a América é a terra do cão sagrado. Nas suas reflexões sobre o simbolismo e razão prática, ele afirmou que o índio tradicional das planícies, o havaiano ou o hindu ficariam desconcertados em ver como nós permitimos que cães se procriem em tão grande número sem consumi-los.
E no rol dos animais de convívio doméstico, eles e também os cavalos figuram